Oi, gente, meu nome é Flávia Souza e é uma honra estar segurando esse microfone aqui do Sebrae Delas. Esse projeto incrível que apoia, incentiva e fortalece o empreendedorismo feminino em todo o estado de Santa Catarina e Brasil afora. E hoje a gente está aqui respirando nessa atmosfera aqui de empreendedorismo feminino, no Delas Summit, evento esse que reúne mais de 4.000 mulheres determinadas a transformar suas ideias em negócios de sucesso. E entre um pitch e outro, eu trago essas mulheres aqui para o estúdio para conversar, para conhecer essa jornada, para conhecer essas histórias e esses desafios. E representatividade, essa é uma das trilhas do Delas Summit, que aborda aí a participação política, a ocupação das mulheres nos setores de poder. E eu tenho a honra de receber, de estar aqui comigo no Delas Convida, no nosso podcast, direto do palco do Summit, Marcele Porto. Marcele, muito obrigada por ter topado o nosso convite, por ter vindo lá do Rio de Janeiro conversar um pouquinho com a gente. Prazer é todo meu. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um projeto que eu acompanho desde o começo e é uma honra estar aqui. A Marcele, ela se encaixa perfeitamente aí na representatividade, nesse tema que a gente vai abordar agora. Marcele é uma mulher preta, doutoranda em economia, escritora premiada como melhor mentora de empreendedores do mundo e atualmente abrindo caminhos no poder público, como superintendente interina de autonomia econômica da Secretaria de Estado da Mulher no Rio de Janeiro. Que honra e que exemplo aqui também para o nosso estado, quanta coisa a gente pode aprender com você hoje na nossa conversa. Então, só para a gente entender um pouquinho dessa grande história, você começou nesse processo todo como uma mulher empreendedora, né, Marcele? E eu queria que tu resgatasse aqui com a gente a história do hostel, por exemplo. Eu estou bem curiosa para ouvir. Legal, Flávia. Obrigada por essa descrição. Sempre que eu escuto, eu falo, uau, é isso aí mesmo. É isso mesmo. É uma honra, mas também é uma grande responsabilidade, né? Quanto mais a gente acessa espaços de poder, de liderança, é desafiador. E a gente precisa ativar o comportamento empreendedor o tempo inteiro, assumir esses riscos, ter as metas ali bem determinadas, para que a gente consiga, no final, ser feliz com as nossas entregas. Acho que esse é o maior objetivo sempre. E aí, pensando em história de sucesso, pensando em representatividade, como essa história foi construída, eu olhando para trás, eu vejo que o comportamento empreendedor faz parte da minha história, né? De uma família que deixa a casa própria para morar de aluguel, investir na minha educação. Então, a minha trajetória foi muito pautada em um esforço de conquistar os postos profissionais que eu desejava a partir de formações. Então, eu sou administradora de formação, depois eu busquei fazer um MBA para conseguir melhores postos de trabalho, melhores salários, e assim fui desenvolvendo uma carreira olhando para uma perspectiva de que eu queria ser uma executiva. E ainda que na faculdade eu tivesse ouvido a palavra empreendedorismo, eu só fui saber eu quero empreender quando eu abri meu CNPJ, né? O desafio é muito grande e eu abri um hostel temático de cerveja que funcionou de 2013 até 2019. Foi uma experiência muito rica, mas muito desafiadora. E é muito bacana estar aqui, porque o Sebrae sempre foi muito parceiro na minha jornada, tanto com os profissionais do Ali, levando lá, analisando o hostel, levando novas perspectivas, trazendo inovação, tanto com o programa do Empretec, quando eu comecei a pensar numa transição de carreira, que o meu negócio era lindo nas telas, estava no jornal e tudo, mas o fluxo de caixa estava no vermelho. E aí eu fui para o Empretec e entendi que eu podia abrir um CNPJ, começar a dar palestra, começar a dar aula, começar a compartilhar a minha experiência dentro do empreendedorismo de diversas formas. E eu acho que tudo isso tem muito de empreender abrindo um CNPJ, mas tem muito também de comportamento empreendedor, né? A gente tem essas duas fontes, né, para percorrer, essas duas trilhas para percorrer, e muitas vezes a gente só conecta com a abertura do negócio.
e hoje na vida pública, na gestão pública, 1 ano já nesse caminho, eu preciso ser uma empreendedora política, porque eu estou numa secretaria que só tem 1 ano de né, 1 ano e 10 meses. É uma secretaria que nunca existiu, é o primeiro organismo de política para mulheres do governo nesse âmbito, né, que está muito perto ali, tanto de tomada de decisão, quanto de conexão com o orçamento, com transversalidade com outras secretarias para a pauta da mulher. E a gente precisa criar coisas do zero o tempo inteiro. Então, eu acho que o empreender não é para todo mundo, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. A gente pode despertar esse DNA na gente, né, Marcele? Com certeza, não é impossível. E eu acho que desconectar também essa mentalidade da abertura do negócio é muito importante, porque a gente está empreendendo o tempo inteiro, empreendendo ideias, empreendendo a nossa vida, nossa jornada, e quando a gente absorve esse comportamento e coloca isso no dia a dia, os nossos resultados são muito mais potentes. Verdade, Marcele. Bom, e além disso, a Marcele tem um livro, né? Ela escreveu A Alma Feminina no Negócio, que traz aí alguma experiência tua de gestão da própria jornada com o hostel, né, Marcele? Conta pra gente um pouquinho do que é esse livro. Esse livro foi um projeto de um MBA, de um grupo que precisava entregar como produto um livro. E eles me chamaram, né? Eles jogaram na época no Google, mulher empreendedora, e eu sempre falo, meninas, façam blogueiragem. Façam, porque, pasmem, naquela época saiu o nome da Ana Fontes e o meu. Pode dar certo, viu? Exatamente. E aí elas entraram em contato comigo, e nós começamos a escrever esse trabalho, e eu comecei muito numa perspectiva de que eu sou uma administradora, eu tive acesso a todas as ferramentas de habilidade de gestão que a pessoa pode ter. Então, teoricamente, abrir um negócio para mim seria mais fácil. E não era. Então, eu trouxe um pouco da teoria da professora Sara Sarasvati, que traz o effectuation, quem eu sou, o que eu sei fazer, quais são as minhas redes de relacionamento, como que eu consigo olhar essa dinâmica por outra perspectiva. Trouxe um pouco das estratégias de modelo de negócios, de alguns passos ali bem intuitivos de como dar esse primeiro passo mesmo, que às vezes a gente começa a fazer coisas, as pessoas começam a elogiar, a gente começa a ganhar dinheiro com aquilo, mas de forma desordenada, e estruturar é muito necessário para que a gente consiga realmente evoluir e ter sustentabilidade a longo prazo, né? Um bom guia, né? Sim. Uma história, e junto com a história vem um guia aí dos primeiros passos para empreender. Hoje, Marcele, tu estuda o impacto dos cursos de empreendedorismo feminino, olha só, nos negócios das mulheres. Esse trabalho, com certeza, ajuda aí a clarificar os caminhos, enfim, a profissionalizar, né, essas mulheres que empreendem. Como é que é esse estudo? De onde surgiu essa ideia? Então, na verdade, esse era o meu projeto de tese. Vou contar essa fofoca aí. Tá empreendendo em tudo, né? Eu vou empreendendo em tudo. Depois da pandemia, eu participei de um grande projeto que chama Mulheres com Propósito, que era um projeto da Fundescopepsico, onde eu certifiquei mais de 1000 mulheres em todo o Brasil online. E naquele momento eu comecei a pensar em impacto, enfim, e aí comecei a pensar em escrever o projeto de tese, e escrevo o projeto de tese com essa perspectiva. Então, eu que sou administradora com MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças, um mestrado em Turismo, nada a ver com nada, vou para fazer um doutorado em Economia, depois de passar pelo mestrado como orientadora antropóloga. Bem interdisciplinar. Essa multidisciplinaridade, eu acho que é uma libertação para as pessoas, né? Porque a gente não precisa fazer sempre a mesma coisa. Não precisa. E ao mesmo tempo não dá para jogar fora o que a gente construiu também, né? Não dá. E aí eu entrei no mestrado, no doutorado, né? Com esse intuito, eu quero ver o impacto, enfim, tem essa lacuna, a gente precisa entender quais os reais impactos desses programas de empreendedorismo. Tá tudo bem, comecei o doutorado e falei, eu vou embora disso aqui, um negócio de cálculo, um monte de letra, um monte de... Falei, gente, que modelo econométrico é esse? Para que as pessoas fazem isso? E aí conversei com a minha orientadora, que é uma grande parceira de vida, eu acho que a gente sempre encontra mulheres incríveis no caminho, e ela disse, Marcele, você tem condições de dar um stop no seu trabalho, nas consultorias que você faz. Você vai ter que fazer essas obrigatórias, faz isso no ano que vem, começa pelas matérias teóricas
E aí, ao longo né, no caminho, o tal do ajuste, teste e erro no processo. A gente vai vendo o que acontece. E assim, no primeiro semestre, eu fechei todos os programas que eu estava trabalhando, e eu estava atuando na época com muitos programas com mulheres em vulnerabilidade social, nas comunidades do Rio de Janeiro, Rocinha, Santa Marta, Cidade de Deus, que são comunidades. Fechei e falei, bom, agora eu vou mergulhar nesse negócio dessa economia, que eu vou descobrir o impacto, eu vou criar um índice conectado com o apps da ONU, fiz um negócio todo. Pois bem. 3 semanas depois, a secretária Heloísa me chama pelo Instagram, olha aí a rede social, a blogueiragem, me convidando para uma conversa na secretaria. E, obviamente, que para a economia, a política é uma super oportunidade de conectar teoria e prática. E, assim, a minha pesquisa muda totalmente. E a minha pesquisa passa a ser o trabalho que eu venho desenvolvendo na secretaria. Então, a gente já começa, nos primeiros contatos, se aproximando dessas mulheres empreendedoras, fazendo um diagnóstico a partir das bases públicas do que tinha referente ao Estado do Rio de Janeiro. Depois, a gente faz a nossa própria pesquisa, que foi lançada agora em novembro, que é esse relatório da pesquisa da mulher empreendedora do Estado. E esse trabalho está sendo costurado com a Universidade Federal Fluminense, junto com a minha pesquisa de doutorado. Então, eu acho que, às vezes, a gente enxerga coisas e tem que ter a habilidade de ir se adaptando no meio do caminho, porque a vida, às vezes, pede. Muita surpresa pelo caminho, né? E quando a gente fala de representatividade, Marcele, agora, né, do lugar em que você está, ocupando muitos lugares e lugares importantes aí para a sociedade, né? Como é que é olhar para trás e como é que é olhar para frente? Olhar para trás é sempre muito curioso, porque eu sempre fico, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu fiz isso mesmo? Era eu que estava lá. Eu estava esses dias conversando muito. Essa semana, né, teve o dia 19, que é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, e eu falei, meu Deus, eu estou há 10 anos trabalhando nessa pauta, falando com mulheres, a partir do momento que eu abro um negócio e que entendo que o meu modelo de negócios é uma casa, e aí eu vou falar que como é que essas mulheres fazem essa coisa, que é muito complexo o dilema de alocação de tempo entre cuidado da casa, da família, do negócio. Eu não tenho filhos, mas eu me sentia naquele negócio cuidando de pessoas, porque era um negócio de hospitalidade. E aí eu fui fazendo, eu vi os objetivos e fui construindo, e eu tenho muito essa característica. Eu revisito muito a minha história e eu sempre me surpreendo, porque quando os desafios aparecem e as oportunidades aparecem, eu vou lá e faço. E aí depois que eu fiz, que eu falo, caramba, por que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Que coragem que eu tive. Então, eu acho que eu sou bem corajosa. Eu sou muito satisfeita, sabe, com a trajetória, porque eu acho que eu fui muito feliz nos relacionamentos que eu fiz, na forma de me comunicar, na forma de comunicar o que eu venho fazendo, o que eu estava fazendo. E quando eu olho para o futuro, eu tenho sempre a tendência a ser otimista, porque eu acho que a história de conquistas da mulher ela é muito recente. Quando você começa a estudar, se aprofundar, entender que até a década de 70 a mulher não tinha direito à propriedade, que em 88 a gente precisa botar numa Constituição que os direitos e deveres são iguais para homens e mulheres, a gente está falando de um trajeto muito curto. E que eu trabalho diariamente, eu acho que realmente para trazer consciência cada vez mais para as mulheres do lugar de poder que a gente tem agora, né? E quando eu olho para o futuro, talvez eu não veja esse mundo de oportunidades iguais entre homens e mulheres, mas eu trabalho diariamente porque eu acredito que ele é possível. Mais um avanço considerável, certamente. Sim. Você verá. Marcele, e o trabalho agora, né, na Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro? Compartilhe um pouquinho com a gente como é que está sendo essa experiência de poder contribuir aí com as políticas públicas, né, para afirmar o empreendedorismo feminino nessa secretaria que é uma novidade, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente não tem. É a primeira do Brasil, é isso? A primeira do nosso estado. A primeira do estado, né? No Brasil a gente tem outras. Os organismos de política para mulheres, normalmente, eles nascem muito com uma perspectiva de enfrentamento a violências, né?
De pouco tempo para cá, e principalmente com o atual governo, com o Ministério das Mulheres, essa pauta da autonomia econômica ela vem se fortalecido e dentro dela o empreendedorismo feminino. É uma honra fazer parte dessa história, porque é isso, a gente está construindo história todos os dias. A gente implementou um conselho pioneiro, que é um conselho estadual do empreendedorismo feminino, com 30 mulheres que são muito representativas de instituições diversas, mulheres empreendedoras, mulheres representantes da gestão municipal, da gestão estadual, mulheres representantes de instituições, com um grupo muito diverso, pegando muito pensamento do design thinking, para resolver problemas e resolver uma formulação de política pública que seja efetiva, né? que seja construída baseada em evidências, que escute as demandas reais dessa população, porque eu sempre brinco muito, e essa assim, o meu desejo, né, da minha pesquisa de tese atual, é entender de fato quem é essa mulher empreendedora, porque para mim, Marcele, empreendedorismo feminino é um lugar social do século XXI. Sabe? As mulheres sempre venderam, as mulheres sempre fizeram as suas atividades, mas as mulheres sempre faziam nada não, elas só estavam ajudando ali um pouquinho, né? E principalmente a partir da legislação do microempreendedor individual, de todas essas vozes sendo ouvidas na internet, a gente começa a ter eu sou uma mulher empreendedora. Sim. Né? Sim. Eu sou poderosa, eu sou dona da minha vida, eu sou dona do meu negócio. E tem muito de discurso que traz essa perspectiva da mulher empreendedora como uma mulher vulnerável. Não que ela não exista, mas se você for falar com ela, ela não é uma mulher empreendedora, porque ela não sabe nem o que é isso. Ela não sabe o que é essa palavra. Ela fala, o empreendedorismo? Imagina. E aí, nesse lugar de política pública, isso é muito interessante, porque essa mulher ela precisa de uma política pública que é diferenciada da mulher empreendedora. De que empreendedorismo feminino a gente está falando, de que mulher a gente está falando, essa mulher líder, essa mulher CEO, essa mulher empresária, essa mulher que emprega, ela está nessa mesma caixinha? Talvez não, porque a empreendedora feminina, normalmente, ela é autônoma e individual. E por isso a produção dela econômica é menos importante. Então, eu acho que são muitas perguntas e a gente vem trabalhando diariamente para tentar trazer soluções nesse cenário, que é desafiador, mas que a gente tem conseguido dar passos aí que são bem interessantes. Que legal, Marcele. E aí, aproveitando esse gancho dentro da tua bagagem, né, dessas pesquisas, enfim, do teu dia a dia, o que a gente pode falar do cenário atual de representatividade das mulheres no empreendedorismo feminino? Essa é uma pergunta muito desafiadora, né? Porque o empreendedorismo feminino ele é majoritariamente negro. As mulheres negras têm o grande desafio, porque a pobreza no Brasil ela tem o rosto de uma mulher negra. E, enquanto pesquisadora, quando eu olho um dado frio, que uma mulher empreendedora negra ganha, às vezes, até R$1.000, é um desafio enorme, gigantesco, a gente pode pensar muitas soluções. Mas, enquanto pesquisadora também qualitativa, que sobe uma comunidade, que já deu aula em comunidade e que conhece muitas dessas empreendedoras negras que recebem R$1.000, o que elas me respondem é que preferem ganhar R$1.000 e cuidar dos filhos do que perder o filho para o tráfico. Então, o desafio é trazer ferramentas para que essa mulher ela possa estruturar esse negócio, ela possa ter políticas públicas que ela consiga ter esses filhos na escola, ter esses filhos educados. A gente tem um cenário de Brasil que cada vez menos as crianças e os adolescentes querem estudar, querem ir para as escolas. A gente tem o desafio das redes, da internet, dos telefones. Então, a gente está passando por muitos desafios, mas, como empreendedora, eu sempre acho que desafios são perspectivas de trazer também muitas soluções. Então, o cenário para a mulher negra é desafiador, mas hoje eu percebo que o empreendedorismo é o lugar dela, é o lugar que ela quer estar. Porque muitas vezes, e aí a mulher negra ela sempre é pautada por esse recorte da mulher que ganha menos, da mulher, né, que tem muitos filhos, da mulher que é mãe solo, enfim.
Mas muitas vezes, se você conversar com ela, se ela estivesse num trabalho CLT, muitas vezes com a educação formal que ela tem, que em geral é um ensino fundamental, ela não ganharia nem aquele valor que ela consegue ganhar com o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é uma porta de transformação social, não só para as diversas mulheres, mas principalmente para essa mulher, que quando ela se educa sendo negra, acessa pós-graduação, ensino superior, e ela acessa uma empresa bacana, com um salário bacana, muitas vezes ela não consegue escalar nos cargos e salários porque ela sofre preconceitos históricos e culturais, e aí ela vai enxergar oportunidades de mercado, ela vai abrir o negócio dela e ela vai performar de forma diferente. Então, o empreendedorismo feminino, independente da perspectiva que for, ao meu ver, é um lugar de transformação social que dá para essa mulher, principalmente, poder de escolha, a liberdade de escolha dela fazer o que ela quiser, como ela quiser, e com todos os desafios, porque a vida de todas as pessoas tem desafios. Uns com mais, outros com menos. E eu acho que, enquanto poder público, o que a gente prioriza fazer cada vez mais, além de dar protagonismo para essas mulheres, é dar ferramentas para que elas possam prosperar nos seus negócios. Com certeza. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o nosso fim, o fim da nossa conversa aqui. Mas eu quero te pedir uma mensagem, Marcele, assim, para as mulheres que nos ouvem aqui, sobre como cada uma de nós pode atuar na representatividade e a importância da gente ocupar esses lugares aí nos setores de poder, né? Como que a gente pode se inserir cada vez mais nesses espaços? Eu acho que, pensando em espaço de poder, nós mulheres, a gente sempre carrega um medo absurdo, uma sobrecarga absurda, uma cobrança. A gente se cobra muito perfeccionismo, a gente se cobra exageradamente, né? A gente foi criada para tirar 10 na prova, para acertar tudo, para ser perfeita. E o desafio é superar esse medo, ter coragem para estar no lugar que você pode ter decisões de trazer outras pessoas com você. E isso é para além do discurso, né? Hoje eu tenho a honra de liderar 15 mulheres. Dentre dessas mulheres, mais de metade ali, ou quase metade, são mulheres negras. E só com a perspectiva e o olhar de uma mulher negra, você consegue conduzir a representatividade dentro do espaço que você está. Então, se tiver todo mundo igual, se tiver todo mundo dentro da mesma caixinha, é uma disputa de poder. Esses espaços, essas bolhas, para elas serem furadas, mesmo que intuitivamente você precise ir desenvolvendo esse comportamento. Opa, mas espera aí, nesse grupo aqui tem uma mulher negra? Opa, mas nesse painel só tem homem. Será que não tem uma mulher que fale sobre isso? E ter essa provocação, é uma provocação diária, porque o que a gente está falando é de um momento histórico onde a gente tem a chance de provocar e de trazer mudanças que são realmente efetivas. Obrigada, Marcele. Que prazer te conhecer pessoalmente, né? Porque era só virtualmente. Virtualmente a gente já se conhecia bastante, enfim. E obrigada, né, por abrir esses caminhos e levar outras mulheres aí contigo, que é o mais importante, né? Sempre. Não é só a gente ir, é a gente arrastar todo mundo junto. Bom, eu espero que você tenha gostado desse papo e saia daqui inspirada a fazer o melhor por você, pelo seu negócio. Porque quando uma mulher empreende, ela gera emprego e renda, faz a economia girar, né, e encoraja a participação de outras mulheres a também mudarem as suas vidas. Acesse o QR Code aqui e busca por mais conteúdos nesse sentido para fortalecer e melhorar o seu negócio cada vez mais. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.